Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Apareci para pagar uma dívida. Como vocês podem ver pelo título e pela capa desse vídeo, vim mostrar as panelas depois de 1 ano e 3 meses de uso, para ser mais exata, né? Eu falei para vocês que ia fazer, né, esse vídeo pós 1 ano de uso, contar como foi minha experiência, o que eu achei, como que as panelas estão hoje em dia. É uma pergunta frequente, tanto lá no Instagram, quanto aqui no vídeo que eu postei, né? Fazendo a cura das panelas, os primeiros usos. Eu vou mostrar pra vocês, primeiramente assim, né? Mostrando um pouco de longe e contando minhas considerações sobre elas. Mas no final do vídeo, não se preocupe que eu vou mostrar um vídeo bem pertinho delas, tá bom? Pra vocês verem, né? Cada detalhe, tá bom? Então, eu vou começar mostrando das que eu menos uso para que eu mais uso, para vocês verem a diferença, do desgaste delas nesse tempo, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá seguir, tá bom? Me acompanha por lá também, porque eu sempre tô respondendo algumas perguntinhas sobre ela, inclusive eu tenho um destaque que eu deixei salvo alguns vídeos do comecinho do uso delas, que teve um probleminha e lá no destaque vocês vão conseguir ver a minha queixa. Vocês vão conseguir ver a minha queixa em relação a isso, tá bom? Mas enfim, as que eu menos uso são essas duas aqui, que eu confesso que eu achava que ia usar bem mais, né? Uma para arroz e uma para feijão, mas acaba que eu não uso tanto. Feito, por exemplo, as frigideiras que eu uso praticamente todos os dias. Mas essa aqui, ó, vocês conseguem ver, tá vendo? É como se o verniz estivesse saindo, tá vendo? Acho que vocês conseguem ver, né? Não tá focando aqui. Foca! Não quer focar. Não quer focar, mas eu acredito que vocês consigam ver sim. Tá vendo? Essa diferençazinha de cor. É o verniz que tá saindo. Enfim, essa aqui não tá tanto. Ó, tá só um pouquinho aqui. Tá vendo? Essa tá mais inteirinha. Eu mostrei ela sem a tampa, né? A tampa dela é essa aqui. Essas duas. Eu costumo usar na frigideira. Tá um pouquinho suja aqui, né? A pessoa não lavou direito. Como eu não uso tanto, tá um pouquinho amarelada, mas não tá muito, que vocês vão ver, né, a outra tampa. A outra tampa que eu utilizo na frigideira maior tá bem mais amarelada. E aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa da panela, né, do cabo da panela. Deu um desgastezinho nessa parte. Sobre a cor, ela dá uma alterada sim, mas isso já era de se esperar, né? Essa aqui foi a panela que eu mostrei lá nos stories, que eu falei pra vocês, que deixei um destaque salvo. Eu tenho que olhar pra câmera, né? Eu fico olhando pra mim. Eu deixei salvo lá nos destaques, tá certo? O que começou a acontecer nessa é uma das que eu... É a intermediária, né? Vamos dizer assim. Essas aqui eu uso super pouco. Essa fica no meio e as frigideiras são as que eu mais uso, que eu já vou mostrar a vocês. Essa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem alguns arranhões que foi por mau uso mesmo, né? Eu acabei deixando outra pessoa utilizar uma colher de pau, que normalmente eu não utilizo, eu utilizo utensílio de silicone, mas acabou que a colher de pau arranha, né? Então foi inevitável, arranhou. Não é algo que eu me chateei com isso, nem nada. É marca de uso, né?
Agora, teve uma coisa que que foi justamente a minha queixa lá no destaque que eu deixei salvo no Instagram, é que com pouco tempo de uso, antes desses arranhões, porque esses arranhões veio acontecer um tempinho desse, sabe? Quase um ano de uso que foi que aconteceu isso dos arranhões. Quando eu virar a câmera e eu mostrar a vocês, vocês vão ver. Dá pra ver bem, bem mesmo. Aqui não tá dando, não. Para focar. O revestimento dela começou a pipocar. Tem alguns pontinhos, algumas bolinhas que foi do próprio revestimento que estourou. Começa bem pequenininho, foi exatamente o que eu falei lá, né, nos stories. Começa bem pequenininho e vai aumentando. Graças a Deus não aumentou tanto. Do tempo que isso aconteceu para agora, eu tinha em mente de que poderia, né, se desgastar bem mais. Mas graças a Deus não aconteceu. Só que tem isso, né? Tipo, você paga caro numa panela pra do nada o teflon não, né? O revestimento cerâmico começar a estourar. Essas que são as que eu menos uso, eu consigo ver. Acredito que na câmera eu não vou conseguir mostrar a vocês, mas eu consigo ver leve pontinhos, mas é muito pequenininho mesmo. Por isso que eu acredito que vocês não vão conseguir ver quando eu virar a câmera. Mas a olho nu eu consigo ver uns pontinhos de, né, o início desse revestimento estourado. O que é muito ruim, né? Porque você paga caríssimo numa panela pra você ter tanto cuidado e ainda assim o revestimento estourar. Porque, por exemplo, essa aqui, ela tá mais desgastada pelos arranhões que aconteceu com a colher de pau. Inclusive, não indico pra vocês, tá? Tem muita gente que fala, colher de pau não arranha, teflon não arranha, revestimento cerâmico, mas arranha, tá, gente? Arranha, então só utilizem utensílios de silicone mesmo, tá bom? Então, por exemplo, se eu não tivesse utilizado a colher de pau nessa panela, só utilizando o utensílio de silicone, né, a colher de silicone, mesmo assim ela estaria com alguns danos no revestimento, porque aconteceu sem explicação nenhuma, simplesmente o revestimento começou a estourar. Não é algo grandioso, mas é aquilo que eu falei pra vocês, você pagar caríssimo numa panela e acontecer isso, sabe? E foi com pouco tempo de uso, tá? Eu não me lembro ao certo, mas lá no Instagram eu falei certinho quando tava acontecendo isso. Agora eu vou mostrar, essa panela tem a tampa. Só que, como eu não utilizo muito ela, né, eu acabo utilizando mais as frigideiras, a tampa dessa panela eu utilizo mais na frigideira também. Ela tá um pouco manchada porque, né, enfim, não seco louça, acontece isso. E ela também tá bem arranhadinha porque eu utilizo muito, praticamente todos os dias. E essa tampa cabe em outra frigideira minha. E eu acabo utilizando também nessa outra frigideira. Então, essa tampa é o item mais usado desse jogo, tá? Inclusive, teve algumas coisas que aconteceram nela, que eu vou mostrar a vocês, que foi mau uso, tá? Por exemplo, isso aqui. Deixa eu mostrar essa parte pra vocês. Tá vendo que tá mais amarelado? Mais amarela mesmo, tá, gente? Porque é claro, né? Vai com coisa gordurosa, vai ao fogo, né? Ali fica em altas temperaturas. Então, é inevitável isso. Não é nada fora do comum, sabe? Essa questão de amarelar acontece mesmo. Agora, por exemplo, isso aqui foi descuido meu, tá, gente? Sabe quando você tem o costume de colocar a tampa assim? Eu coloquei a tampa desse jeito e essa parte encostou em outra panela que tava no fogo. Então, deu uma queimada, né? Deu uma derretida. Mas isso aqui realmente foi mau uso, tá? Foi descuido meu. Agora, outra coisa que eu tenho pra falar. Tá vendo? Que essa borrachinha tá descolando. Isso já tem um tempo. Mas eu acredito
que é porque eu utilizo muito. Só que é aquilo, né, gente? Eu comprei, né, não só esse jogo de panela, mas tudo que eu compro, tudo que a gente compra aqui pra casa é pra ser usado. A gente não compra nada pra ser guardado. Ah, eu vou comprar essas panelas bonitas pra deixar guardada e só usar quando a gente receber visita. Não, aqui a gente não tem isso. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, comprar coisas para deixar para usar em ocasiões, em eventos, né? Porque eu ia dizer em ocasiões especiais, só que eu não acredito que seja desse jeito, né? Ocasiões especiais são todos os dias, né? Todos os dias são especiais, então a gente luta tanto, a gente trabalha tanto para ter nossas coisinhas para deixar guardado. Não faz sentido, né, minha gente? Então, tipo, vai ter marcas de uso, sim. Claro que vai ter. Só que teve alguns pontos que me decepcionaram e eu meio que não indico essas panelas por isso, entendeu? Só que aí, se você tem o sonho de ter essas panelas, vale a pena você considerar essas questões. E vale a pena você comprar sabendo que isso pode acontecer, que isso acontece. Porque todos os reviews que eu tinha visto dessas panelas aqui, nunca ninguém falou a real. Ninguém nunca falou, pelo menos os vídeos que eu vi, ninguém nunca falou mostrando em detalhes, né? Só mostra que, tipo, ela é bonita mesmo, né? Fica super linda no fogão e tudo mais. Só que tem esses pontos, né? Bora pras frigideiras. Ó, essa tampinha é da panela menor, que eu uso na frigideira pequenininha. Essa frigideira eu uso todos os dias para fazer ovo. E o cabo fica dessa forma, gente. É inevitável. Ele até tá um pouquinho mais claro, porque sempre que eu vou lavando, eu vou dando uma esfregadinha aqui para ver se sai mais, inclusive, né? O verniz, né, tipo, o verniz da madeirinha do cabo já tá praticamente sem nada. Acredito que vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tá vendo esse pontinho? É o revestimento que deu uma estourada e saiu também. Então, ela não tem muitas marcas de arranhões. Tem levemente alguns, mas bem pouquinho. Porque eu utilizo os utensílios de silicone, né? A única que aconteceu realmente de arranhar por causa dos utensílios utilizados foi aquela grande, né? Mas essa aqui tá desse jeito, né? Aparentemente bonita. Sobre o revestimento, em questão de grudar o alimento, gruda, gente. Já tá grudando tudo, você não consegue fazer mais um ovo com pouca gordura, nem nada não. Você tem que colocar bastante gordura. No começo, eu sempre coloquei também, até inclusive, indicação da marca, né? Não é aquela panela que não precisa de gordura nenhuma. Até no manualzinho fala que precisa sim de uma gordurinha. Só que eu colocava bem pouquinho. Hoje em dia não adianta colocar pouquinho, tem que colocar uma quantidade considerável, porque senão gruda tudo. Às vezes eu coloco, né, pra fazer ovo mexido e tudo mais, e mesmo assim ainda fica uma camadinha de ovo no fundo da panela, porque gruda, tá, gente? Gruda muito. Essa aqui também é uma panela que eu uso bastante. Inclusive, eu não tô mostrando o fundo das panelas, né? Meu Deus. Ó, essa aqui é uma também que eu uso muito, todos os dias praticamente. O cabo dela tá queimado. Isso do cabo, gente, quando eu vi, antes de eu comprar, eu tinha visto uma pessoa que tinha postado uma foto e tal, e o cabo tava queimado, e eu pensava que era descuido. Mas não é, gente, não é descuido. Na primeira semana de uso, a minha começou já a escurecer, e eu fiquei tipo, o que aconteceu? Só que é porque é madeira, né? E isso esquenta muito, muito, muito. Então, queima. É inevitável também. Poderia, sei lá, né? Eles poderiam colocar, sei lá, uma borrachinha aqui que evitasse o contato direto. Aí eu acredito que não iria ficar essa coisa feia, porque fica parecendo sujeira, fica parecendo
grude. E ela deu uma rachadinha também. O cabo, tá vendo? Deu uma leve rachadinha também. Mas assim, gente, né? É uma frigideira que eu uso todos os dias. Não consigo fazer um peixe grelhado aqui, mesmo com gordura, porque gruda tudo. Ela tá bem danificadinha, tá vendo? Ela tá até meio áspera, essa parte. Mas assim, gruda tudo já. E é isso, gente. E é isso, gente. Levemente decepcionada, né? As primeiras decepções foi a questão do cabo. Eu fiquei bem triste quando começou, né, a escurecer, porque dá uma certa agoniazinha, né? A panela tão bonita com isso aqui queimado. Nossa, dá uma dó, sabe? O fundo delas estão assim. Ó, o fundo delas estão assim. Essa é a que tá mais desgastadazinha. Essa também, tá vendo? Então, gente, né, no mais as panelas estão dessa forma. Minhas considerações realmente são essas, de que teve essa questão do revestimento começar a estourar. Eu não sei se foi um erro, né, no lote ou alguma coisa do tipo, porque não vale muita consideração essas, porque eu quase não uso. Só que mesmo assim, entendeu? Essa começou a estourar com pouco tempo de uso. Então, mesmo eu utilizando essas pouco, né, elas não estão estouradas. Essas aqui estão grudando bastante, né, que são as frigideiras. Estão grudando bastante. Tem 1 ano de uso, né, 1 ano e 3 meses. Não sei se pelo valor compensa. Eu sei que, tipo, não vão ser panelas que vão durar a vida toda sem nenhuma marca de uso, sem mudar nada praticamente, né? Eu tenho aquelas da Tramontina, aquelas de inox. Eu sei que elas são aquilo e ponto. Eu dou uma areada, elas são um pouco arranhadas, mas ela é aquilo. Eu comprei ela sendo inox, ela não tem, tipo, não muda nada. Eu comprei elas sabendo que grudam, eu comprei elas daquele jeito. Tem marca de uso? Tem marca de uso. Só que não é uma coisa que me decepciona, né? Essas aqui me decepcionam um pouco, porque elas só têm 1 ano e pouquinho de uso e elas já grudam muito. Eu sei que, sei lá, né? Não é uma panela que vai durar a vida toda sem grudar. Eu sei, mas tipo, o preço que elas são, elas poderiam durar mais, sabe? Essa questão do revestimento. Eu não sei o tempo útil, né, de forma geral em revestimento, mas tipo, são panelas bem caras, né? São panelas caras. Então elas deveriam ter uma vida útil maior, essa questão do revestimento. Então, não sei se ficou bem explicado pra vocês, mas foi isso. Eu vou virar a câmera, vou mostrar direitinho pra vocês e é isso. Aqui, meninas, virei a câmera e vou mostrar de pertinho as panelas pra vocês.
essas pintinhas pretas maiores. Ó, essas pintinhas assim maiores são do revestimento que deu a estourada, tá vendo? E ela tá bem arranhada. No mais é isso, gente. As panelas estão assim depois de um pouco mais de 1 ano de uso, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem perguntar mais alguma informação, se vocês querem falar alguma coisa, né, em relação às panelas, deixa aqui nos comentários que eu vou tirando as dúvidas de vocês, se ficou mais alguma. Espero muito que vocês tenham gostado, curta o vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!